Senhor, abençoa, Senhor, o teu filho César, o teu servo. Meu Deus, usa, Senhor, conforme tu queria a tua vontade, o teu servo nesta noite. Pai, também eu te apresento, Senhor, as ofertas que trouxemos à casa do Senhor. Meu Deus, consagra, Pai, para o uso deste tempo. É isso, Senhor, que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir o livro do profeta Oséias, seu capítulo 11. Livro do profeta Oséias, capítulo 11. Louvar a Deus por estar aqui mais uma vez, servindo ao Senhor, juntamente com os irmãos. Que Deus possa abençoar. Nós nos sentimos honrados por estar aqui todas as vezes. E podemos e estamos vindo aqui cooperar com os irmãos. Glória a Deus. E se assim for a vontade do nosso Senhor, até que Ele venha, nós continuaremos contribuindo, ajudando, cooperando com a sua igreja aqui na terra, de diversas maneiras. Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias capítulo 11, versículo 1. Oséias fica depois de Daniel. Oséias capítulo 11, versículo 1. Eu peço a atenção de todos nesta noite, para que possamos ouvir o que o Espírito Santo tem para falar conosco. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oséias capítulo 11, versículo 1, está escrito: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam, assim iam da sua face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor. Ele rugirá como leão. Rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Amém? Podem tomar os nossos assentos. Igreja do Senhor, iremos meditar, refletir um pouco nesta passagem, a qual a epígrafe vai falar sobre a ingratidão de Israel. Irmãos, todos nós conhecemos a história do povo de Deus, da nação eleita, uma nação santa a qual Deus ele escolheu,
chamada Israel. Todos nós conhecemos a história bem, porque nós vamos ver lá no livro do Gênesis que Deus, ele olha para um homem como eu e você, e ele começa a traçar um plano, e tal plano está sendo executado naquele momento, mas era um plano, uma agenda estabelecida desde a eternidade, quando o Pai, o Filho e o Espírito estavam ali presentes desde o princípio. E Deus, ele traça um plano, Deus, ele traça um propósito que vai além da minha compreensão, além da tua compreensão. E Deus, ele escolhe um homem da cidade de Ur dos Caldeus, um homem chamado Abrão. Deus, ele poderia ter escolhido qualquer pessoa, porque já havia outras nações naquela época, havia outros homens, havia outras mulheres, mas Deus, ele decidiu escolher um homem de Ur dos Caldeus, um homem chamado Abrão. E o interessante é, e eu já começo a entrar dentro da mensagem, porque, irmãos, a soberania de Deus, ela vai além da minha mente limitada. O que eu não consigo compreender em plenitude, eu não posso tentar fazer exposição daquilo que a minha mente limitada não compreende. Se alguém chega para mim e pergunta algo relacionado à Bíblia, algum mistério que há dentro da palavra de Deus, que eu vejo que não há como explicar, nem com as minhas palavras, nem com teologia, e nem de diversas outras maneiras, pesquisando em fontes, eu respondo da seguinte forma: irmão, tu quer saber a resposta? Soberania de Deus. E o que é a soberania de Deus? Deus, ele é soberano, ele é acima de todas as coisas, e a minha mente limitada, ela nunca há de compreender alguns mistérios que Deus deixou em sua palavra. E o que é que acontece? Deus, ele agora, ele pega aquele homem, Abrão, ele pega ele, faz uma promessa linda para a vida dele. Deus fala com ele, Deus se revela a ele. E há crenças judaicas que dizem que Abrão, ele já tinha tentado se comunicar com outros deuses, com um Deus que os caldeus eles adoravam, um Deus que parece com o Deus Ra, que é o Deus Sol, um Deus que parece com uma deusa que há no Egito, que ela é a deusa da lua. Ele já tentou se comunicar com aqueles deuses ali, tanto com o Deus do Sol, tanto com o Deus da lua, mas ele não obteve resposta. E agora, o Deus Criador dos céus e da terra se revela para ele, chama ele e diz: Abraão, sai da tua parentela e vai-te para uma terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus escolheu a nação de Israel. A nação de Israel é como se fosse a esposa de Deus. Porque, olha como é lindo. Enquanto eu e você vemos somente um homem, Deus, ele viu uma nação. Porque Abrão era um homem, mas Deus, ele está vindo além de quem é Abrão. Deus, ele está olhando e está vendo não um homem, mas ele está vendo uma grande nação. Muitas das vezes a gente só consegue olhar o que está ao nosso alcance, mas Deus, ele vê além do que nós vemos. E nesta noite eu quero liberar esta palavra para a tua vida e para a minha vida.
Às vezes a gente olha para tantas coisas que estão diante de nós, mas é a única. Bendito é o nome do Senhor. Deus, ele olhou para Abrão e não viu um homem, mas ele viu uma grande nação. Porque Deus, assim como o ser humano, ele poderia ter escolhido dentre diversas nações a mais poderosa, uma que já estava edificada, uma que já tinha poder, uma que já tinha cultura. Deus poderia ter escolhido, mas Deus decidiu pegar um homem e fazer dele uma grande nação. Glória a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aí olha só que interessante, Deus pega aquele homem, assim como um jovem, um homem, escolhe uma moça para ser a sua esposa, ele escolheu dentre diversas nações um homem, e dele fez uma nação eleita para a honra e glória do nome dele. Porque assim como um homem, ele busca uma esposa dentre diversas moças, dentre diversas mulheres, assim Deus buscou uma nação entre diversas e fez dela uma nação santa, que até hoje é exemplo para todos nós. Porque se Deus não tivesse levantado uma nação temente a Ele, nós não estaríamos aqui. Era tudo o plano de Deus. Tudo que acontece está escrito no roteiro de Deus. Uma certa vez eu conversando com uma amiga, e eu dizia: por que eu estou passando por tudo isso? Por que a gente sofre tanto? Por que a gente se atribula tanto? E ela disse: César, a nossa vida aqui é uma série, tem um roteiro, e quem escreveu o roteiro foi Deus. Só cabe eu e você seguir tal roteiro, porque quem escreveu a minha história e a tua foi Deus Todo-Poderoso, aquele que manda do céu, manda na terra, que manda em nós. O nosso Deus foi Ele que escolheu. E Deus falava grandemente no meu coração, porque pode ter certeza, dentre diversas moças, dentre diversas mulheres, um homem ele só vai escolher uma para ser a sua esposa. E dentre diversas nações, Deus escolheu só uma, a nação de Israel, o seu povo, que a Bíblia diz que é a nação eleita. Ei, isso é tremendo, isso é tremendo. E Deus, ele vai fazer Abraão e a sua descendência multiplicar, crescer de uma forma que as pessoas vão olhar e vão se surpreender. Oh, não era ele o filho de Terá? Não era ele que habitava nas nossas terras? Não era ele que saiu de Ur dos Caldeus? Não era ele que a esposa é estéril? Como é que ele está tendo uma descendência tão grande assim? É porque nada é impossível para Deus. Nesta noite, Deus ele está liberando uma palavra para o meu e para o teu coração. Nada é impossível para mim. Ei, agindo eu, quem impedirá? Glória. Aleluia! Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. A nação está sendo constituída. Antes só existia um homem, agora existe uma nação que a quantidade é como se fosse a areia do mar, que não pode se contar. Um homem, Deus fez dele uma grande nação. Imagina o que Deus ele pode fazer da tua vida. Imagina, enquanto muitos olham e dizem: é só um rapaz, é só uma moça, é só uma irmã. Deus ele olha e diz: é um profeta, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um instrumento meu. Porque o homem ele vai olhar para mim e para você, não tem aparência, não tem eloquência, a família dele nenhuma presta, a família dela é tudo desmantelado. Enquanto o ser humano só vê os efeitos da minha e da tua vida, da minha e da tua história, Deus ele vê além do que eles vê. Deus ele viu além quando ele morreu lá na cruz do Calvário, porque ele poderia no topo da cruz ter contemplado só Jerusalém, os fariseus que ali estavam, os sacerdotes que ali o acusavam, os romanos que ali estavam
aquilo. Mas ele viu além, ele viu eu e você nesta noite aqui, adorando a ele, exaltando a ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí agora, Deus livra eles do Egito. Eu vi um pregador falando que o Egito, lá no final de Gênesis, vamos ver Jacó entrando no Egito. E um pregador disse algo tão forte. O pregador Jonathan Carlos, ali do Rio de Janeiro, ele disse que lá no final de Gênesis entra 70 pessoas dentro do Egito. E ele costuma dizer que o Egito foi uma barriga de aluguel que Deus decidiu gerar o seu povo. Porque entrou 70, entrou uma família e saiu uma nação. Lá no final do Gênesis entra uma família de 70 e lá no Êxodo está saindo uma grande nação. E como assim uma barriga de aluguel? Irmão, estava sendo gerado dentro do Egito uma grande nação. Mas houve um momento, como toda gravidez, como toda gestação, que as contrações elas foram tão fortes, tão insuportáveis, que agora teria que nascer o que estava sendo gerado. E o que era que estava sendo gerado no Egito? Era uma nação. As contrações estavam tão fortes que Faraó abriu a boca e disse: esse povo está multiplicando, está ficando muito numeroso, o que faremos? A nação era o filho de Deus sendo gerado, porque Deus ele trata Israel como esposa, mas trata também como filho. Aí agora, ele sai 40 anos do deserto, aí eles entram na terra prometida, começa um reinado teocrático. O que é um reinado teocrático? É um reinado que é governado por uma pessoa divina, por um Deus. E Israel era assim. Mas Deus tinha o seu representante na terra. O seu nome era Samuel. E Samuel, representando o Senhor na terra, o povo olhou para as outras nações e disse: a gente tem que ter um líder humano no nosso reino. A gente precisa ter um rei, assim como as demais nações. E Samuel se entristeceu. Aí a Bíblia diz que Deus se revelou a Samuel e disse: Samuel, por que você está triste, Samuel? Por que você está triste? Eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Eu que tirei eles lá do Egito, eu que libertei eles da escravidão lá do Egito. Eles não estão me rejeitando não, Samuel, eles estão me rejeitando. Agora eu vou te dar uma ordem, Samuel: constitui um rei. Aí constituiu uma monarquia dentro de Israel. Aí vieram os reis. Aí agora, Roboão e Jeroboão, eles agora dividem o reino entre o reino do sul e o reino do norte. Reino do sul, Judá, capital, Jerusalém. Reino do norte, Israel, capital, Samaria. E é aonde nós estamos, é aonde nós vemos. É o cenário, é o contexto histórico do livro do profeta Oséias. Aí agora, Oséias em seu livro, a Bíblia diz que a esposa do Senhor, a nação eleita, está agora adulterando espiritualmente, está adorando a outros deuses, está traindo a Deus. Aí Deus ele decide levantar um profeta. E quando ele levanta esse profeta, ele diz: ele vai sentir o que eu estou sentindo. Ele vai ilustrar a vida dele, vai ser um esboço da mensagem que eu quero trazer para o meu povo. Ele vai casar com uma prostituta, e essa prostituta, ela há de continuar traindo ele depois do casamento. E aí o que acontece?
capítulo 1 do livro de Oséias, Deus ele vai e libera a palavra de Oséias. Vai, toma uma mulher prostituta, casa com ela, mas ela vai continuar te traindo, Oséias. E sabe qual é o interessante? É que Oséias amou aquela mulher, assim como Deus amou Israel. Aleluia! Porque apesar da infidelidade da sua esposa, ele continuava amando. E apesar da infidelidade de Israel, Deus continuava amando Israel. Aleluia! Era Deus ilustrando através da vida de Oséias. Deus marcou a vida dele. O pastor Gilmar Fiuza disse algo interessante. Ele disse que quando Deus ele quer usar alguém, ele primeiro marca essa pessoa profundamente. E foi assim como Oséias. O ministério dele era a própria vida dele. A mensagem dele era a vida dele. Qual era a mensagem, César? Era a infidelidade de Israel. A vida dele era totalmente um esboço, uma mensagem. Ele era uma mensagem ambulante. Ele era uma mensagem viva. E assim como Oséias era uma mensagem viva, eu e você também somos uma mensagem viva. Como assim, irmão César? É porque através da minha vida, Deus ele vai transmitir uma mensagem para o seu povo. Através da tua vida, do teu testemunho, Deus ele vai trazer, vai transmitir uma mensagem para aqueles que estão ao redor de você. E aí, imagina, ele poderia, um homem temente a Deus, ele poderia ter casado com uma levita, ele poderia ter casado com uma mulher temente ao Senhor, ele poderia ter casado com uma mulher pura, uma mulher virgem. Aí Deus olha para ele e diz: você vai ter que casar com uma prostituta. Aí é por isso que a gente não prega o que a gente quer. A gente prega somente aquilo que Deus quer. Porque às vezes ele poderia ter questionado a Deus, dizendo: não, amor, eu não vou ilustrar tal mensagem não. Eu sou um homem de Deus, eu sou temente, eu obedeço os mandamentos, eu cumpro as leis, e eu não vou casar com uma prostituta. Mas ele obedeceu a voz de Deus e ele amou aquela mulher, assim como Deus amou Israel. Aí o que é que está acontecendo agora? A Bíblia diz que ele vai ter 3 filhos, Jezreel, ele vai ter Lohuama e Loami, 2 filhos e uma filha. Jezreel, Deus espalhará, Deus espalha. Lohuama, sem misericórdia. Loami não é o meu povo. Aos tópicos do esboço. Ele era uma mensagem viva. Deus mesmo preparou os esboços. A introdução foi a história dele. O primeiro tópico foi o casamento simbólico. O segundo tópico foi os filhos. E o terceiro tópico foi a mensagem pregada de arrependimento. A introdução foi o contexto histórico, a genealogia dele, o contexto ali que havia. O primeiro tópico é o casamento simbólico, o segundo tópico é os filhos dele, agora vem o terceiro tópico, a mensagem do arrependimento. Imagina a pregação daquele homem. Chegava diante de Israel e dizia: vocês que estão adorando a Baal, vocês que estão adorando a outros deuses, vocês que estão adulterando contra o nosso Deus, ei, vocês precisam de arrependimento. Vocês, olha que pregação, assim como vocês estão traindo o Senhor, adorando a outros deuses, a minha esposa está me traindo da mesma forma dos seus amantes. Assim como eu continuo amando a minha esposa, mesmo ela me traindo com os amantes,
Assim o Senhor continua amando vocês, ó Israel, mesmo você adorando a outros deuses. É a misericórdia de Deus. Deus espalharia o povo. Deus, ele agiria sem misericórdia. Por que agiria sem misericórdia? Porque Deus, ele levantou um cativeiro para Israel. Deus, ele vai falar em sua palavra: o seu rei não será o Egito, mas será a Síria. Israel será levada ao cativeiro assírio. Eles serão mortos, eles serão torturados, eles serão presos. Mas Deus, ele há de restaurar Israel. Deus, ele há de restaurar. A mensagem é dura, a mensagem de sofrimento. Esta mensagem é uma mensagem que marcou o ministério de Oséias. E assim, da mesma forma, Deus, muitas das vezes, para trazer uma mensagem para o seu povo, ele vai marcar a minha e a tua vida, e muitas das vezes de forma dolorosa. Porque imagine, o seu sonho era casar com um homem de Deus, era casar com uma mulher de Deus, e de repente Deus chega para você: casa com uma prostituta. Casa com uma prostituta. Mas por que, Senhor? Porque a sua vida vai ser a mensagem que eu quero transmitir para o meu povo. A sua vida vai ser a mensagem que eu quero transmitir para o meu povo. Aí agora, Deus está falando aqui no capítulo 11 sobre a ingratidão de Israel. Um dos maiores pecados é a ingratidão. Porque Israel foi livrado, passou 430 anos no Egito, Deus entrou. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e disse: Moisés, eu ouvi, eu vi e eu desci. Eu ouvi, eu vi e eu desci para dar livramento ao meu povo. Aleluia. Deus, ele está vendo, Deus, ele está ouvindo, e Deus há de descer para dar livramento. Porque Deus, ele vê as minhas e aí as suas obras. Deus, ele vê o que está acontecendo neste mundo, e ele vê o clamor da sua igreja 24 horas. Deus, ele conhece cada voz que clama a ele de dia, de noite, de tarde. Deus, ele ouve o clamor do seu povo, e Deus, ele está dizendo: eu vou descer para dar livramento ao meu povo. Aleluia. Aí agora, depois de tantas bênçãos, depois de tantos livramentos, Israel está virando as costas para Deus mais uma vez. Aí Deus está olhando e está dizendo assim: ó, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Olha o tratado de Deus. Ele tanto trata Israel como esposa, como trata também como filho. Porque, irmãos, o profeta Oséias, ele é o profeta do amor. João é o apóstolo do amor. Oséias é o profeta do amor. Dentre os profetas melhores. Por que ele é o profeta do amor? Porque a esposa dele traía ele todos os dias e ele continuava amando ela. Eu imagino, Oséias indo buscar ela do meio da prostituição. Vamos para casa. E com todo o amor, com todo o carinho, ela estava lá se prostituindo, assim como Israel estava se prostituindo espiritualmente, adorando a outros deuses. A mulher estava lá se prostituindo. Aí eu vejo ela: meu amor, vamos para casa. E eu imagino aquela mulher olhando assim, dizendo: eu não entendo porque você continua me amando. Eu estou te traindo 24 horas, mas tu continua me amando. Aí ele diz: é porque você é a menina dos meus olhos. Você é a minha esposa, e eu te amo apesar das suas falhas. Eu te amo porque o verdadeiro amor é exatamente isso. O amor, quando ele é verdadeiro, ele não termina por conta dos seus erros. Quem ama suporta os erros. Quem ama pode ver dificuldade, pode ver os defeitos
continua amando, continua admirando, continua dizendo: é minha esposa, é meu esposo. Da mesma forma era Oséias com a sua esposa e era Deus com Israel. Mas mesmo assim, Deus mandou o juízo. E Deus, ele vai falar neste livro: olha, vocês estão adulterando, vocês estão me traindo, mas Judá continua fiel a mim. Judá terá o seu cativeiro, que é o cativeiro babilônico. Judá, o juízo já está determinado, mas eles continuam fiéis a mim, apesar do seu erro. Mas vocês sofrerão nas mãos dos assírios, mas eu trarei perdão para você. E Deus nesta noite está dizendo: você pode errar, você pode falhar, você pode ter defeitos, mas eu continuo te amando incondicionalmente. O meu amor não muda para você, a minha misericórdia se renova todos os dias. Aleluia! E aí agora, e encerra aqui. Israel, Judá foi para o cativeiro babilônico por 70 anos. Judá retorna depois para Jerusalém. Israel vai para o cativeiro assírio. Agora, quando eles voltam misturados. Aí dá origem aos samaritanos. Eles voltam, não todas as tribos, porque se separaram, se espalharam. E Deus disse o que? Através da vida de Jezreel, o significado era o que? Deus espalha. Deus no cativeiro assírio separou o seu povo. As tribos se perderam e só voltaram algumas. Deus, ele agiu sem misericórdia. Logo ama. E Deus agora está falando: não é o meu povo. Mas Deus, ele não está falando com Israel. Deus, ele está falando que levantaria um povo que não era o povo dele. Ele levantaria um povo que não era o seu povo. Aí a Bíblia diz que, lá em João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. A Bíblia diz que ele se encarnou e habitou entre os homens, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí a Bíblia diz lá nos Salmos, a Bíblia diz nos profetas, que a pedra de espina, ela foi rejeitada pelos edificadores. Quem é os edificadores? É Israel, é os judeus. A Bíblia diz: vim para o que eram meus, mas os meus não receberam. Mas todos quanto me receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus agora está chamando um povo que não é do seu povo. Deus está trazendo agora os gentios. Agora está entrando a era dos gentios. Israel teve a oportunidade. Israel continua sendo um povo eleito, mas agora Deus, ele está dizendo: eu vou estabelecer a igreja. Eu vou estabelecer a igreja, a esposa do meu filho, a esposa do Salvador. Aí a Bíblia diz agora: Deus levanta Paulo, a voz de Deus aos gentios. Paulo, a voz de Deus aos gentios. E Deus agora está pregando através de Paulo, alcançando os gentios. E Deus está cumprindo a palavra: eu vou chamar um povo que não é meu. E um dia, este povo que foi mais aberto do que a nação eleita, este povo que recebeu o Salvador do mundo, este povo, ele passa por perseguição, ele chora, ele sofre, as lutas são grandes, mas um dia a Bíblia diz: ô servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia diz que um dia aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com
com Ele nas nuvens. E o nosso corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. O nosso corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E nós estaremos com Ele. E eu termino falando o que eu falei na última vez que eu preguei aqui. O apóstolo Paulo sendo usado para os gentios, ele vai falar assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Isso ele está falando para a igreja de Corinto, para a igreja que estava em Éfeso e os irmãos Efésios. Ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Para os Colossenses ele vai dizer: ei, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Para os Romanos ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E aos Gálatas ele vai dizer, aleluia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aos Tessalonicenses ele vai dizer: e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, consolai uns aos outros com estas palavras. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Deus continue abençoando nosso irmão César.